Antes de eu ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite, eu quero ler um versículo que está em Lucas. Outro dia talvez eu pregue sobre ele, mas está em Lucas capítulo 5. Não é esse versículo que eu vou pregar. Eu vou ler esse versículo e nós vamos abrir 2 Coríntios, tá? Mas eu quero fazer uma... como é que eu posso dizer? Uma orientação de fé, se é que eu posso usar essa expressão. Eu quero fazer ela usando esse versículo. Só o final do versículo 17 de Lucas 5 diz assim: e o poder do Senhor estava ali para os curar. Amém? Numa tradução transformadora, vai estar escrito assim: e o poder do Senhor estava ali sobre Jesus para os curar. Né? Porque o poder de Deus estava sobre alguém. Esse alguém é Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que esse poder está aqui. Eu quero dizer para os irmãos que o mesmo poder que estava com Jesus naquela casa, que curou aquele paralítico, ele está conosco aqui esta noite. Você precisa crer nisso. Nós precisamos acreditar nisso. Nós temos que ter isso nos nossos corações, que o poder de Deus está aqui no nosso meio. O versículo diz: estava ali, porque dá a impressão que tem lugar que ele está, mas não se manifesta. O poder de Deus está sobre toda a terra, mas há lugares que ele está, mas não se manifesta. Mas nós cremos que este é um lugar onde ele se manifesta. Amém? Deus abençoe. Vamos abrir então 2 Coríntios. Espero que essa palavra de fé possa animar seu coração, porque agora eu vou exortar você. Porque o poder dele está nesse lugar. E o poder dele também nos exorta, né? 2 Coríntios, capítulo 10. Todos acharam? Versículo 7. Coríntios 10. Versículo 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu anotei correto, irmãos. Espera aí. Não é o 7. Eu acho que eu anotei errado. É capítulo 2, versículo 10. Todos acharam agora, né? Versículo 7 é outra pregação. Diz assim, ó. O versículo inteiro diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem eu perdoei, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Amém? Vou pedir para os irmãos repetirem essa parte. Para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Pai eterno, eu quero louvar o teu nome nessa noite. Eu sei que o seu poder está neste lugar, Senhor Deus. E nós cremos nisso. Onde o Senhor se faz presente, Senhor Jesus, o seu poder está nesse lugar. E eu creio que o Senhor está neste lugar, Senhor. E agora eu lhe peço, unge os meus lábios, abençoa a minha vida, para que eu possa, Senhor Deus, transmitir, Senhor Deus, aquela orientação que o Senhor tem me dado, para que eu pudesse ensinar a sua igreja. Que seja o teu querer, que seja a tua vontade, que seja do teu jeito, que seja segundo a tua forma, não a minha, conforme tu queres, ó Deus. Fala a essa congregação, eu lhe peço. Fala a cada coração que entrou aqui hoje, porque eu bem sei, Deus, que o Senhor os trouxe para falar com eles. Fala com a tua igreja, eu lhe peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos sabem o que é sobrepujado? Vencido.
né? Tá certo, vencido. Alguém que é vencido, alguém que foi ultrapassado, alguém que foi subjugado, né? Alguém que foi deixado para trás, alguém que passou por você. Já aconteceu isso aí, não? Você está andando, daqui a pouco você encontra a pessoa lá na frente e fala, por que essa pessoa passou por mim, eu nem vi. Alguém que deixou você para trás. O apóstolo Paulo está dando uma orientação e uma bronca à igreja de Corinto, no capítulo 10. Ele está falando com a igreja de Corinto de uma maneira muito brava até, mas ao mesmo tempo amorosa, né? Se você depois puder ler todo o texto, você vai perceber que ele está triste. Ele diz que escreveu a carta de Corinto, essa parte pelo menos, ele diz que ele escreveu em lágrimas por causa do povo, por causa da maneira do povo. Mas eu não quero me ater ao contexto da história, eu quero só me ater a essa frase aqui. Para que nós não sejamos sobrepujados ou sobrepujados por Satanás. Pastor, isso é possível? É possível que nós, sendo crentes, nós sendo servos de Deus, nós servindo a Jesus Cristo, de alguma maneira podemos ser sobrepujados por Satanás. Satanás se põe acima de nós, Satanás se posiciona de maneira que nós ficamos para trás, ele está à frente da gente. Não parece estranho? Não parece esquisito isso, irmãos? Alguém que está condenado antes da fundação do mundo, alguém que já foi julgado, condenado, alguém que já tem o seu destino garantido, porque ele vai para o lago de fogo, ele e o inferno, e todas as almas que rejeitarem Jesus já estão julgadas por Deus. Como pode agora alguém que foi julgado, condenado, expulso do céu, sobrepujar alguém que conheceu a Jesus, anda com Jesus, é a igreja de Jesus, serve a Jesus? Paulo está nos convidando a pensar nisso. Paulo está dizendo para nós, para que nós não sejamos sobrepujados. Paulo não está dizendo que a igreja de Corinto foi. Paulo está dizendo que ele fez algo para que isso não acontecesse. E ele fez em função da igreja, daquelas pessoas. Paulo está dizendo o seguinte aqui, ó. E é uma das coisas que eu preciso tomar cuidado. Porque se eu não tomar cuidado com isso, eu posso ser sobrepujado por Satanás. E eu quero apresentar algumas coisas que Satanás pode aproveitar para sobrepujar você que é crente, eu que sou crente, nós que somos servos de Deus. Quer ver uma coisa? Os nossos sentimentos e as nossas emoções. Falamos disso no pós. O diabo pode aproveitar os seus sentimentos, o diabo pode aproveitar as suas emoções, o diabo pode aproveitar os seus conflitos familiares, os seus embates na vida, suas tristezas com o filho, com o marido, com casa, com o dinheiro, com o trabalho. O diabo pode aproveitar desses sentimentos e sobrepujar você. Comentava ontem com o Isaac de uma pessoa que tem uma filha maravilhosa, tem uma esposa maravilhosa, tem um emprego ótimo, mas odeia o emprego. E porque odeia o emprego, é infeliz. Aí ele, não contente em ser infeliz, ele faz a filha infeliz. E ele não contente em fazer a filha infeliz, ele faz a esposa infeliz. E todos os dias ele chega em casa xingando, reclamando. Agora, pasmem, é crente. Pasmem. Todos os domingos está diante de uma congregação, na porta da igreja, recebendo as pessoas, dizendo, seja bem-vindo. Fica à vontade, irmão. Mas é infeliz. Gente que é crente, mas está sendo sobrepujada pelo diabo. O diabo está por cima dele, o diabo está acima dele, o diabo já passou ele. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nós não podemos aceitar isso. Por isso eu comecei dizendo que o poder de Deus está nesse lugar. Nós não podemos dar isso em nossas vidas. Nós não podemos permitir que um condenado, um ser que foi julgado, ele viva como se ele fosse maior do que nós.
Ele viva como se aqueles que tiveram o sangue de Cristo derramado por eles, ele tivesse alguma autoridade sobre eles. Ele viva oprimindo, ele viva perseguindo, ele viva apenas dizendo para eles que ele é melhor ou que ele é maior. Irmãos, Paulo está preocupado com isso, então Paulo diz assim, olha, irmãos, quanto a estas coisas, ele diz, a quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoei. E se eu perdoei essas pessoas, ou o que fizeram a vocês, não perdoei porque eles merecem ser perdoados, perdoei por amor a vós. Para que, de alguma maneira, o diabo não venha sobrepujar sobre a gente. Você sabia que tem gente que por causa das suas emoções, dos seus conflitos, por causa das suas dificuldades, o diabo fica sobrepujando ele, fica sobre ele. Sabia que tem milhares de pessoas agora, que daqui a pouco estarão voltando de noitadas, de dias, curtições, de momentos no mundo, e o diabo estará sobrepujando, soprando no ouvido deles, dizendo, você não vale nada mesmo. Quinta-feira eu fui para Pinheiros para atender uma mulher, e na embate de vai encontrar o pastor, não vai encontrar o pastor, aquela luta espiritual, e eu estou aqui do lado de cá orando, Senhor Deus, tira todo impedimento, dá-me graça para falar com essa pessoa, eu não sei o que ela quer comigo, Senhor, repreende todo o mal, tira todo impedimento. Essa mulher está lá dizendo, eu acho que eu vou desistir, porque assim o dia não está bom, está acontecendo tudo errado, eu estava indo para encontrar com o pastor, de repente passa um caminhão, a escada sai do caminhão, cai em cima do meu carro, para o trânsito, no meio da avenida do estado, estou eu com o carro batido. Não vou mais encontrar o pastor. O telefone toca, a amiga diz, tudo bem com você? Ela diz, como pode estar bem? Do jeito que eu estou, como é que as coisas podem estar bem? Ela diz, eu não vou mais encontrar o pastor. A amiga fala, agora que aconteceu isso, você deveria ir, porque isso aí é o diabo para que você não vá para lá. Tentando, gostei dessa palavra, sobrepujar você. Tentando impedir que você chegue até lá. E aí, irmãos, graças a Deus ela conseguiu ir, Deus abençoou e foi uma grande bênção. Aconteceu algo maravilhoso lá e ela foi liberta em nome de Jesus. Não quero entrar em detalhes nesse sentido. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que todos os dias o diabo está interessado em sobrepujar a gente. Todos os dias há um levante, há um trabalho, há um esforço dele para nos colocar para trás, para nos colocar à margem, para nos colocar de maneira inferior. Todos os dias ele trabalha para que eu e você sejamos sobrepujados por ele. Isso só não pode acontecer, sabe com quem? Com quem resolve colocar os seus sentimentos perante Jesus. Com quem, por exemplo, não carrega mágoa a despeito de ninguém, porque essas coisas são estratégias do diabo para me prender, para me deixar para trás, para me vencer, para acabar com a minha carreira. Paulo está atento, irmãos. Paulo disse, porque eu não vou permitir que isso aconteça. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Se é perdão que eu tenho que liberar, eu vou liberar perdão. Mas eu não quero nem perdoar. Mas eu perdoo, eu posso até não querer, mas eu não faço por sentimento, faço por inteligência. Está perdoado, querido. Olha, é o seguinte, vai para lá, está perdoado, vá com Deus. Deus te abençoe, eu não quero mais nada com você. Porque o que eu quero é que o diabo não tenha argumento a meu respeito. Paulo é um homem inteligente, irmãos, e ele diz no versículo 11, se você puder ler, está escrito assim, porque nós não ignoramos os seus ardis. Irmãos, ardis são estratégias, são armadilhas, habilidade que o diabo tem de nos seduzir, de nos atrapalhar, de nos impedir, de colocar empecilho na nossa vida. Uma das outras coisas que nos impede, às vezes, de estarmos acima do diabo é que nós ignoramos os seus ardis. Você sabia que crente, boa parte de nós, muitas vezes, vivemos a vida como se o diabo fosse um carinha que assim,
não tivesse influência na nossa vida. Durante um tempo, eu também era muito contra, porque a gente ia para as igrejas e os pastores falavam mais do diabo do que de Jesus nos cultos. Mas aí a gente vai lendo a Bíblia e vai descobrindo que Jesus falou mais do diabo do que de salvação na Bíblia. Jesus falou mais de vencer o diabo, de resistir o diabo, de lutar contra o diabo, do que de abençoar você. Você sabia disso? É como se ele dissesse assim: se eu acordar essa geração, para que ela perceba quem é que impede elas de viver a bênção, eu já estarei abençoando eles. É como se ele dissesse assim: eu tiro a barreira para que as pessoas bebam uma água, eu impeço o diabo para que ele não tenha poder de impedir as pessoas de vir beber a água, e elas virão e matarão a sua sede. Eu não preciso falar que tem água, porque elas saberão que há uma fonte de água, de vida aqui comigo. Há um interesse de Satanás, irmãos, em que nós sejamos sobrepujados por ele. Ele quer olhar para nós, irmãos, e com um olhar, sabe aquele olhar de que você é inferior? Eu não estou te pedindo aqui para você agora sair da igreja assim, não. Não, eu estou pedindo para você entender que a respeito do diabo, nós não estamos abaixo dele. Está muito perto? Ele queria que eu fosse discreto, ele está falando que está muito perto. Eu preciso que você e eu tenhamos em nossos corações o seguinte entendimento. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos fez cabeça e não cauda, irmãos. Nós não fomos eleitos, nem chamados, nem escolhidos para que o diabo tripudie sobre nós. Somos nós. O que está escrito em Romanos 16, versículo 20 é: em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Somos nós que vamos esmagar ele. E Deus nos elegeu para essa grande missão. Somos nós que pisaremos serpentes, escorpiões, somos nós que recebemos poder do alto para repreender serpentes e escorpiões, somos nós que fomos eleitos para repreender qualquer ação do diabo, qualquer perturbação do diabo, qualquer levante do diabo contra a nossa vida. Por isso você precisa pensar: o poder de Deus está aqui, o poder de Deus está em você, o poder de Deus está em nossas vidas, nós recebemos isso pelo sangue de Jesus. Eu não posso andar, irmãos, como se ele fosse um bicho-papão e eu fosse um coelhinho que toda hora tenho medo dele, mas aí eu chamo o leão e o leão vem me proteger. Irmãos, Deus nos deu, como deu a Ezequias, um semblante, a Ezequiel, perdão, um semblante como um semblante de leão. Eu me lembro dessa passagem, eu acho que é Ezequiel 2 e 3, eu não me lembro. Mas a Bíblia diz assim: Ezequiel, você tem um semblante muito calmo. Sua carinha é muito boa. E o povo que você vai pregar é um povo de coração duro. Eles não vão receber o evangelho que você prega. Eles não vão te reconhecer como profeta. Eles não vão te aceitar como homem de Deus. Então eu vou fazer um negócio com você. Eu vou endurecer o seu rosto. Eu vou deixar você com cara de bravo, parecendo o Vitor assim. Parecendo o Gustavo quando está ali na mesa de som. Fica assim. Vou deixar você com cara de bravo. Eu vou te dar face de leão. É como se ele tivesse dito: eu vou te dar o meu rosto. E aí eu quero ver se esse povo não vai tremer nas pernas. Sabe, irmãos, Deus nos dá essa característica. Porque Ele não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia. Essa é a promessa que Ele nos deu. Mas eu e você, muitas vezes, infelizmente, vivemos sendo sobrepujados pelo diabo. Por quê? Porque carregamos dentro de nós, irmãos, vivemos pelos nossos sentimentos e emoções. Fazemos o que queremos. Quer ver uma igreja sobrepujada pelo diabo? Uma igreja que diz: ai, não tem problema, Deus não liga para isso. Ai, o que eu sinto é puro, é sincero, é verdadeiro.
Você esqueceu de perguntar se é da vontade de Deus. Você esqueceu de perguntar se é santo. Filipenses diz tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é santo. Se há algum valor nisso, se há alguma contribuição nisso, se favorece a igreja de alguma maneira, nisso pensai e disso falai. A gente anda, irmãos, a semana às vezes com o coração cheio de malignidades, de maldades, cheio de iras, e a gente assiste televisão, o que ele nos ensina? Isso mesmo, tem que desejar a morte dessas pessoas, é isso que eles nos incentiva. A gente liga um telejornal, o que ele diz? Isso, odeia eles. A gente vê um partido que a gente não gosta, a gente tem raiva. A gente vê um outro político que a gente não gosta, a gente quer que ele morra. Vocês acham que esses sentimentos não é uma maneira de o diabo sobrepujar sobre nós? Tem a ver com a carta de Filipenses, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo? Não era esses os pensamentos que nós deveríamos ter? Mas não, que os sentimentos que nós temos ao longo da semana são sentimentos que dão autoridade para o diabo olhar para nós e dizer, isso aí é um pobre coitado, tem Jesus, mas eu estou maior que ele. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. É bem verdade que o escritor de Salmos diz que nós fomos feitos um pouco menor que os anjos. Um pouco menor que os anjos, a Bíblia diz. Eu fico pensando que pouquinho é esse que causa tanta diferença, porque um anjo é cheio de poder. Que pouquinho é esse que dá tanto destaque? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nenhum de nós que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus é menor do que o diabo. Nenhum de nós. Todos nós que tivemos o sangue de Jesus em nossas vidas, todos nós que confessamos o Senhor como Deus, todos nós que o recebemos como Salvador e Senhor de nossas vidas, todos nós fomos postos como maior do que o diabo, para vocês terem ideia. Todos nós, qualquer um de nós, da menor criança dessa igreja ao mais idoso, se ele estiver diante do diabo e ele disser, sai, em nome de Jesus, sai, ele tem que sair. Porque nós recebemos essa autoridade no sangue de Jesus. Há poder sobre nós. Porque nós temos? Não, nós somos menor que os anjos. Mas nós temos o sangue de quem é maior do que anjos. De quem é maior do que qualquer ser criado ou criatura desta terra ou debaixo da terra. Você precisa entender isso. Mas não dá para você entender se você continuar carregando essas coisas, ignorando também os ardis do diabo. Sabe, irmãos, o fato dele ser inferior e nós sermos maior que ele, o fato dele ser um derrotado, um condenado, um desgraçado, e a palavra aqui não é ofensiva no sentido de que a gente fala para xingar alguém, é no sentido de que ele é ausência de graça, ele não tem graça nele, nós temos graça, ele não tem graça. Ainda assim, ele nos oferece um grande perigo. Porque Pedro diz que ele fica rondando, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A ideia dele é pegar a gente, a ideia dele é nos pegar às escondidas, quando estamos sozinhos, quando estamos nós e nós, nossos pensamentos, nós e as nossas falhas, quando nós não temos máscaras, quando nós somos nós mesmos. A ideia dele é nos pegar. Mas aí, se você é inteligente espiritualmente, você não vai ignorar. Não é porque ele foi derrotado, e lembre-se, ele não foi derrotado por você, ele foi derrotado por Cristo na cruz do Calvário. Você não fez nada por isso. Eu sei que você pode se levantar com autoridade sobre ele, mas não é por você que você faz isso, é pelo sangue de Jesus vertido no Calvário. É escondido da cruz ali, ó, que você pode gritar, sai, e aí ele vai embora. É atrás de Cristo que você é valente.
Sem Cristo, amigo, aí você é mesmo, esse zero à esquerda que você é. Mas só que, infelizmente, eu e você, mesmo tendo Jesus na vida, nós andamos ignorando Ele. A gente anda ignorando Ele. A gente acha que, porque Jesus venceu, eu vou andar como se nada... Irmãos, eu preciso que você saiba disso hoje. É duro de dizer, mas é uma realidade espiritual. O diabo está de olho em você. Gostou não, né? Ô, pastor, misericórdia. Ele vive buscando um jeito de nos pegar. Você vai ignorar? Paulo está dizendo assim, porque nós, eu imagino que ele está falando em nome da igreja, nós não ignoramos os ardis do diabo. Você pode estar andando ignorando isso. Pastor, como é que eu posso estar ignorando isso? Deixa eu te dizer. Você pode estar ignorando com coisas pequenas que acontecem na sua vida. Abrindo concessões pequenas na sua vida. Algumas concessões que você vai achando, sabe, a famosa frase, não tem nada a ver, acho que não é assim, Deus não liga para isso. Um dia desse eu vi uma mulher na televisão dizendo assim, vocês vão saber quem é, porque ela já casou mais vezes do que eu consigo lembrar. Deus não olha para isso. Deus não está interessado por quantas vezes eu casei. Deus não está interessado se a minha filha virou homem. Deus não está interessado e minha filha se batizou agora. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado no meu coração. Eu parei e fiquei pensando, meu Deus, como é que ela sabe que Deus está interessado? Sabe tanto, né? Essa é a sua opinião a respeito de Deus. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que a gente vai tendo opinião a respeito da vontade de Deus, vai dizendo, não, eu acho que Deus não liga para isso. Não, eu acho que Deus... Querido, deixa eu dizer uma coisa. O que Deus gosta ou Deus não gosta está na palavra dele. Se você não lê ela, você não vai saber. O que Deus quer ou Deus não quer da gente está na palavra dele. E eu preciso olhar para ela para saber o que Deus quer. E Deus não quer que eu ignore os ardis do diabo. Deus não quer que os meus sentimentos e as minhas emoções dêem oportunidade do diabo sobrepujar-se sobre nós. Porque o apóstolo Paulo orienta a igreja a não permitir isso. Deus não quer, irmãos, sabe que eu e você permitamos que alguns embaraços nos ocupe. Você sabia que tem muitos embaraços na nossa vida que nos impede às vezes de andar? Hebreus 12:1. Vamos abrir, por favor. Eu convido você a ler e eu pretendo ir um pouco mais rápido, o tempo já correu. Até porque eu tenho um propósito no final aqui e preciso... O versículo diz assim, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, dá uma pregação esse versículo. Sabe por quê? Porque nós confundimos embaraço com pecado. Tem gente que acha que está com a vida espiritual travada porque está pecando. Às vezes não é pecado que te trava espiritualmente. Às vezes é embaraço. Olha o que o versículo diz. Porquanto, nós que agora estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, deixemos, pois, todo o embaraço. Tem um E aí depois. E... o pecado que tão de perto nos rodeia. O E, ele separa embaraço de pecado. Não estou dizendo que você não possa estar em pecado. É possível que também o pecado já tenha pego você. Mas o que ele está dizendo é que você precisa deixar o embaraço. Paulo dá um conselho a Timóteo. Aquele que milita a boa milícia não se embaraça com as coisas dessa vida.
Sabe o que Paulo está dizendo? O que é embaraço, pastor Adriano? As coisas dessa vida. Você pode estar embaraçado espiritualmente com as coisas dessa vida. Você pode estar embaraçado com o seu trabalho. Você pode estar embaraçado com o seu casamento, com a educação dos seus filhos. Você pode estar embaraçado com coisas boas, mas que atrapalham você viver espiritualmente do jeito que Deus quer que você viva. E esses embaraços, irmãos, permitem que o diabo sobrepuja sobre nós. Gente embaraçada faz o quê? Trava. Gente embaraçada consegue correr? Não. Gente embaraçada é gente que parou no caminho. Gente embaraçada é gente que não prossegue. Gente embaraçada é gente que não anda para o alvo. Gente embaraçada é gente que não vai em sentido à cruz. Gente embaraçada é gente que, mesmo não pecando, está vivendo uma vida travada. Mesmo sendo ressuscitado, como foi Lázaro, está lá envolto por faixas, precisa ser tirado. Tirai as faixas. Talvez você tenha recebido uma vida nova como Lázaro, mas está lá, embaraçado com faixas de coisas dessa vida. Só pensa nessa vida, só quer ganhar dinheiro por causa dessa vida, só quer casar por causa dessa vida, só quer ser feliz por causa dessa vida. Ora, e o apóstolo Paulo diz, se nós esperarmos em Cristo por causa dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ora, irmãos, Paulo está nos dizendo, pense em coisas melhores. Eu preguei um dia desses atrás. Pense nas coisas do alto. Case a despeito do alto. Trabalhe a despeito do alto. Viva, eduque seus filhos a respeito do alto, pensando em que eles vão para o céu. Trabalhe como se a vida nessa terra fosse apenas uma vida passageira, em que em breve o Senhor virá te buscar, mas um dia você viverá para a glória dele. Case pensando como se isso fosse apenas um estágio da sua vida, um símbolo do casamento de Cristo e a igreja, que não passa apenas de um ensino para você ter uma vida boa de casal aqui, mas um dia você será a noiva e ele será o noivo e você será feliz verdadeiramente. Há um convite para isso. Mas os embaraços nos faz, sabe o quê? Com que o diabo olhe para nós como se ele tivesse superior a gente. Olha o que ele diz, a continuação do versículo ainda do 12. E corramos com paciência a carreira que nos está. Paulo está dizendo, olha, Paulo não, que não é Paulo aqui, mas o autor de Hebreus está dizendo, olha, deixe o embaraço e corra. Agora corre com paciência. Eu não sei como é que faz isso, né? Eu fico imaginando o que é isso. É aquela criança afoita, sabe? Que a mãe fala assim, está muito agitado, calma, calma, você vai acabar se machucando. Ele não ouve, aí o que acontece? Se machuca. Tem crente assim, está muito afoito, está só batendo o cara no chão. Precisamos tomar cuidado para correr a carreira que nos está proposta. Há uma proposta, há uma carreira proposta para cada um de nós. E nós precisamos correr ela. E nós não podemos permitir que os embaraços dessa vida nos impeçam de correr essa carreira. Não, não é os seus sonhos que você tem que impedir. Não é deixar a faculdade. Não, não é abandonar trabalho. Também não é abandonar casamento. Também não é ser relapso como pai ou como filho. Também não é ser uma pessoa que vive a vida como se tudo fosse espiritual e eu não tenho responsabilidade com nada nessa vida. Não, você tem que viver a vida como se tudo fosse espiritual, mas eu cuido bem de todas as coisas que Deus me deu. Trabalho com excelência, educo para a glória de Deus, vivo a vida de casado para testemunho da glória do Pai. Penso nessa vida, pensando em que posso ser útil, Senhor. Em que posso ser útil. No que posso servir-te. Sabe? Outra coisa que às vezes acontece
do diabo sobrepujar sobre nós, se colocar de uma maneira superior a gente, é que a gente permite alguns impedimentos. Às vezes, impedimentos na nossa vida faz isso. Gálatas 5, versículo 7, vai dizer o seguinte, olha só. Já estou caminhando para o final, que meu tempo também está acabando. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Agora Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas, aos Gálatas, vocês estavam correndo bem, o que aconteceu? Às vezes eu, como pastor, fico vendo os membros da igreja e penso assim, meu Deus do céu, estava indo tão bem. Eu pensei assim, a gente vai fazer o pós, um evento de saúde espiritual e emocional. Depois disso, aí os obreiros vai, deslanchar. Coloquei gasolina aditivada no tanque deles. Aí na primeira reunião descubro que o tanque estava furado. São odres achados. Veja, irmãos, entenda o que eu quero dizer. Vocês já viram gente assim? Você conversa com ele, na igreja, aí você fala, nossa, fulano estava indo tão bem, né? De repente, sumiu. Nunca mais vem no culto, não quer saber de ligação, às vezes vai embora da igreja, ainda tem raiva da igreja, ainda você não sabe, estava indo bem, você não entende o que aconteceu. Impedimento. Gente que você estava convidando, sabe? Estava animado a semana inteira, a pessoa estava dizendo, não, eu vou na igreja, não, eu vou na igreja, mas toda vez vem um impedimento. Aí daqui a pouco, a gente precisa orar para que caia por terra o impedimento. Eu tenho orado por isso. Para que Deus tire o impedimento das nossas vidas. Porque se tem uma coisa que faz o diabo se sentir maior que nós, é quando nós ficamos impedidos por alguma coisa. O versículo 8 vai dizer assim, esta persuasão não vem dele, não vem daquele que vos chamou, perdão. Essa igreja, ela foi convencida, ela foi persuadida a parar. Ela estava indo bem, seguindo a orientação do apóstolo, elas estavam seguindo o evangelho, estavam caminhando bem, servindo, trabalhando. De repente aconteceu alguma coisa, alguém entrou lá e falou algo que impediu eles. Duas coisas vão trabalhar para nos impedir, irmãos. A gente precisa tomar cuidado com isso. E normalmente, eu e você não olhamos para isso. Mas o mundo aí fora, e a igreja no Brasil e no mundo está cheio de gente sofrendo por causa disso. Você pergunta para o irmão, por que você desistiu da fé? Por que você não quer mais saber da igreja? Não, porque a igreja, irmãos, lá dentro, não sei o quê, as pessoas... Duas coisas nos impedem de caminhar, de continuar a nossa carreira, e faz com que o diabo sobrepuja sobre nós. Os de dentro e os de fora. Os de fora porque ficam de fora julgando você, para você ter uma vida perfeita, como se eles tivessem. Eles vivem uma vida de pecado, vivem vivendo, curtindo as malignidades do mal. Mas quando você vacila uma vez, ele diz, mas não era o crente? Não era o presbítero? Não era o pastor? Não era crente da igreja? Como se nós andássemos aí pela terra dizendo que nós somos perfeitos. Nós estamos na igreja porque não somos perfeitos. Nós estamos aqui porque somos pecadores, dependentes de Jesus, carentes da graça para sermos limpos e salvos. Mas todos os dias nós deixamos um pouco de sujeira para o lado, porque a água da palavra vai limpando o nosso coração. E dia após dia nós somos mais purificados e santificados. Mas por incrível que pareça, os de dentro às vezes atrapalha, vira um impedimento. Você sabia que tem gente que não vai na igreja por causa de outro? Não, eu não vou mais porque o Vitor fez isso para mim, ele comprou e não pagou e não sei o quê. Porque o irmão não é crente para ser pagador verdadeiro, você vai deixar de ir uma igreja? Porque a irmã não é crente para usar uma roupa decente e às vezes se posiciona de maneira indecente na igreja e a sua mulher não gostou, você vai deixar de vir à igreja? Porque
Porque pastores estão interessados em dinheiro mais do que em almas. Você vai deixar de ir à igreja? Alguns de dentro. Eu me lembro de Lucas 18. É Lucas 18? Deixa eu ver se eu me lembro disso. É 18. As crianças estão tentando chegar até Jesus. Pasmem. Quem era o impedimento das crianças? Os discípulos. Gente que era para trazer vida e pedindo vida. Gente que era para aproximar as pessoas de Jesus e pedindo às pessoas de chegar a Jesus. Sabe como é que chama isso, irmãos? Vai para lá que a câmera não está te pegando. Sentia a seta. Quem disse que eu quero aparecer na câmera? Sabe o que eu entendo isso? Religiosidade. É gente que acha que Jesus não tem tempo para criança. É gente que acha que Jesus não salva tatuado. É gente que acha que Jesus não gosta dessa barba aí, Vitor. Você não pode ser crente com essa barba. Ainda bem, né, seu Ângelo? É gente que acha que não, eu só sou perfeito se eu for de terno e gravata para a igreja. Não que eu não gosto, se todo mundo quiser vir, eu acho lindo. É gente que acha que o irmão só é mais santo se tiver o cabelo comprido ou se estiver de saia. Sabe, irmãos, quanta religiosidade impede as pessoas de chegarem até Jesus. Pessoas ficam na frente pedindo, crianças espirituais de chegarem até Jesus. Gente que não entende a doutrina e quer chegar até Jesus, porque Jesus é atraente, mas outros, como nós, se colocam na frente e viram um impedimento. E aí o diabo se põe sobre nós. E não é sobre mim só e sobre você, se põe às vezes sobre a igreja. Paulo está falando da igreja. Lembra que a carta de Coríntios é uma igreja. Para que ele não sobrepuja sobre nós, igreja, nós. O diabo pode estar sobrepujando igrejas no Brasil. Porque pessoas, ao invés de abrir o caminho para chegar até Jesus, estão sendo impedimento. Eu preciso, e eu quero, em nome de Jesus, que o seu coração e o meu coração creia nisso. Porque Tiago 4,7 vai dizer, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4,7, não está dizendo assim, não, o sangue de Jesus está sobre vocês, e aí vai acontecer o seguinte agora, o diabo, quando ele vê vocês, ele vai passar, porque uma lei, tem uma como é que chama na justiça? Que o homem tem que ficar longe da mulher agora? Uma medida protetiva a respeito dos crentes, que o diabo tem que ficar a 300 metros deles, aqueles que têm o sangue de Jesus. Irmão, não existe isso. Não tem essa medida protetiva. Sabe qual que é a medida que ele nos deu, Samuel? É resistir. É cantar o corinho que a gente canta, Beth, de manhã. Olha bem na cara dele e clama o sangue de Jesus e diz, sai! Acordei você? Era para acordar mesmo. Olha bem na cara dele, clama o sangue de Jesus e diz, sai! Cima de mim não. Para cima de mim não. Sobre a minha vida já tem alguém que é superior a mim. Sobre a minha vida já tem alguém que é maior que todos. Eu sou o menor de todos, mas acima de mim só tem um nome, e é o nome de Jesus. Passei 16 segundos, mas eu quero fazer só uma orientação. Sabe por que os judeus usam aquele chapeuzinho na cabeça, o kippah? Sabe o que aquilo significa? Na lei judaica? Todos os homens usam aquele chapeuzinho com a prisilinha. Parece uma esfirra grande, né? Um coador, né? Aquele negocinho, aquele chapeuzinho kippah significa acima do judeu, só Deus.
Sabe por que você não pode permitir que o diabo sobrepuja você? Porque acima de você há o sangue de Jesus. E se ele tentar tomar esse lugar, significa que ele estaria no sangue, sobre o sangue de Jesus. E isso não pode acontecer. Há poder nesse lugar. Você precisa entender isso. Sobre a minha vida, há um sangue de Jesus. Sobre a minha vida está a graça de Cristo. Qual é o lugar do diabo, então? Debaixo dos meus pés. Não é uma palavra de vitória, é uma palavra de despertamento. Não é uma palavra de ânimo, é uma palavra de encorajamento. Não é uma palavra de sucesso, é uma palavra de reposição. Você precisa entender qual é a posição que Deus te colocou. Você já é mais do que vencedor. Não dá para andar caminhando como se fosse um derrotado. Porque sobre você há o sangue de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a minha vida. Que Deus abençoe a tua vida. Que você creia tão somente nisso. Que acima de você não há outro nome, senão o nome, que é sobre todo nome. O nome de Jesus. Quero te convidar para ficar em pé um minuto. Vou pedir para o grupo de louvor se preparar para nós cantarmos um hino. Eu quero fazer uma oração. Estou saindo para lá e a câmera não me pega, né? Feche os seus olhos, por favor. Senhor amado, nós não queremos, nem aceitamos, que de nenhuma maneira, que de nenhuma forma, o diabo tenha autoridade sobre nós. Nós rejeitamos, Senhor Deus, qualquer influência de autoridade do diabo sobre as nossas vidas. E nós rejeitamos no nome de Jesus. Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos te dizer que nós cremos que sobre nós só há um nome, que é o nome de Jesus. Eu quero nesta hora, Deus, olhar para esta igreja e lhe pedir, Senhor, repreende, Pai querido, toda a ação do diabo. Repreende, Pai querido, todo o levante do diabo. Toda a investida para distrair, para que eles fiquem desapercebidos, para que eles andem, ó Deus, ignorando os ardis do diabo, para que eles andem, Pai, embaraçados, para que eles andem, ó Pai, dando ouvido ou permitindo que haja impedimentos, ou para que no coração, no sentimento deles, ó Pai, haja, Senhor Deus, sentimentos que atrapalhem, Deus, eles, ó Pai, a se posicionar de maneira que eles possam estar debaixo da Tua palavra. Pai eterno, eu lhe peço nessa noite, eu tenho visto acontecer algumas coisas no meio do teu povo, e agora eu quero lhe pedir, Senhor Deus, renova a nossa autoridade nesta noite, renova a sua unção sobre as nossas casas, Senhor. Não permita, Deus, que nenhum lar, Deus, seja perturbado, haja nenhum tipo de opressão contra os teus servos. Caia por terra, Senhor Deus, visita os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família. Senhor, vem sobre nós com sua unção e autoridade e faz cair por terra. E a tua unção, Senhor, quebre todo jugo em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a tua igreja, cada família representada neste lugar. Se tem alguém aqui, Senhor Deus, que talvez ainda esteja permitindo algum embaraço, que hoje ele desperte, que ele ouça a Tua palavra, que ele obedeça ao Teu Evangelho e abra a mão disso em nome de Jesus. E se desprenda, Senhor, para que a Tua palavra tenha livre curso em nosso meio, para que nós possamos viver o nosso contrato, o nosso pacto, o nosso propósito contigo, para que a sua glória visite a tua igreja, para que o diabo não nos impeça de adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Senhor, eu abençoo a tua igreja. Caia por terra, Senhor Deus, todo levante.
nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o teu povo. Assim, Senhor, eu oro. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Aleluia. O Senhor diz: quem tentará contra o braço forte do Senhor. Aleluia. 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 Poderá.